Olá, amigos. Meu nome é Edmilson e estamos começando um projeto que eu sou um dos colaboradores, que é o projeto de Renovação. Esse projeto de Renovação, ele tem a ideia de mostrar para o pessoal do Lajedo, os cidadãos e até os políticos da nossa cidade, pontos positivos nos quais a gente possa usar para melhorar a nossa cidade. E o início desse projeto é a entrevista com notáveis, né? Pessoas da história lajedense. E hoje estamos começando com o Dr. Pedro Melo, que é uma pessoa que eu admiro muito e uma pessoa que não pode ser deixada de fora desse projeto. Dr. Pedro, como é que o senhor está? Bom, primeiro, obrigado aí pela referência. Eu acho que todo projeto que se inicia com essa intenção, ela busca exatamente isso. O que é possível a gente fazer? Ao invés apenas de reclamar, ao invés apenas de criticar, por que não colaborar? Por que não dar ideias? Por que não discutir? Então, estou de parabéns pela iniciativa e vamos torcer para que isso seja um projeto perene, que outras pessoas sejam entrevistadas de diferentes pensamentos, de diferentes formações, exatamente para criar em quem assiste uma boa expectativa, porque afinal de contas nós temos muito mais coisas boas do que coisas ruins para comentar. Não, a ideia é justamente essa, a gente buscar pessoas de diversos segmentos. E começando nosso bate-papo, quem é Pedro Melo? Pedro Melo é um matuto lajedense que tem a firme convicção de que é possível, através de atitudes como esta, de projetos como este, mostrar às pessoas que elas são capazes de fazer por elas mesmas muito mais do que elas acreditam e melhor, muito mais do que elas pensam que outras pessoas podem fazer por elas. Eu sou um cara que tem 3 paixões na minha vida: minha família, a educação e minha cidade. E essas 3, elas se misturam de uma maneira muito simples e ao mesmo tempo muito complexa, porque às vezes eu não sei quem é mais importante quem é mais importante do que a outra. Porque se minha cidade não for boa para a minha família, não é boa para a família dos demais. Se a educação de meus filhos não for boa para meus filhos, também não vai ser boa para os demais. Então, se a gente mistura essas 3 paixões, família, educação e o lugar onde a gente vive, a gente consegue fazer com que todos que vivem no nosso entorno sejam tão felizes quanto nós, porque não adianta nós sermos felizes e ao nosso redor ter um bocado de gente infeliz, porque certamente a infelicidade deles vai contaminar a nossa felicidade. Querendo ou não, a gente se sente incompleto, né? Sim, claro. E aí você, por mais que o cara queira dizer que é indiferente a essa situação, ao que os outros não estão felizes, você está feliz, você não consegue se sentir completo. Claro que não. Você, na medida que, eu sempre digo isso, quando eu chego no meu consultório, que eu vejo uma pessoa que eu conheço daqui de Lajedo, que sei que é uma pessoa carente, e sei que ela não teria condições de pagar uma consulta e está ali para pagar uma consulta, eu entendo que nós estamos falhando, porque eu seria muito mais feliz se todos que fossem para meu consultório fossem por opção, tivessem uma saúde pública de qualidade, que em determinado momento eles escolhessem, não, ao invés de eu ir para o hospital público, que vai me atender bem, que tem tudo que eu preciso, quero fazer uma consulta com o Dr. Pedro e vou pagar uma consulta. Mesma coisa é a educação. Se no dia que o filho do prefeito da cidade estudar na mesma escola que o filho do gari, nesse dia alguém pode dizer, mas isso é um sonho. E se a gente não sonhar, como é que a gente vai viver? Mas o senhor falando isso agora, o senhor me fez lembrar, sabe o quê? O colégio normal de 90, 91 e 92, até 96, acredito eu, se eu não estiver errado. Que o colégio normal, quando eu estudei 5ª série, de 11 às 3, que você entrava nas salas de aula, você via pessoal tanto bem de vida, bem sucedido, que tinha os pais com bastante dinheiro, estudando ali, quanto o menino ali do Barro Novo ou do Mutirão, que também estudava naquele colégio. Porque eu era do Barro Novo e estudava ali, e hoje os meninos eram os meninos filhos de Doca, falando com o pessoal que mora aqui em Lajedo, para ter uma ideia, Léo, os meninos tudinho, estudavam no mesmo colégio que eu e não estudava no Santa Sofia. Esse é o conceito de felicidade que eu acredito, porque felicidade não é nada abstrato, mas também não é nada muito objetivo. Não existe uma regra para você ser feliz ou não. Você é feliz por momentos de felicidade. Então, se você vê na sua cidade, onde você vive, as pessoas tendo oportunidades,
Isso lhe causa felicidade, é um momento de felicidade. Da mesma forma que causa tristeza, que causa angústia, quando a gente vê jovens com a vida totalmente destroçada pelas drogas, pelo crime, e que você fica infeliz porque não pode fazer nada. E você não pode olhar e dizer, eu não tenho nada com isso. Pelo contrário, nós temos tudo a ver com isso. No dia que todas as pessoas tiverem consciência de que nós temos tudo a ver com isso, eu acredito que as coisas começam a modificar. É justamente o intuito desse projeto, a gente buscar a felicidade mútua, né? Que não seja nada utópico, que seja algo que a gente consiga alcançar. Mudando aqui nossa pergunta, o senhor médico, quais são os desafios de um médico no SUS? O maior desafio de um médico no SUS é acreditar. Se o médico não acreditar naquilo que ele faz diariamente, ele vai ser infeliz. Se ele for infeliz no trabalho, ele vai causar a infelicidade das pessoas que procuram ele. Eu sou um municipalista convicto. Eu acho que a saída para esse país está aqui, na cidade. É onde a gente vive, é onde começam os problemas. A gente não mora no estado, a gente não mora no país, nós moramos na cidade. Eu nasci e me criei aqui em Lajeado e eu morava ali na 19 de maio. E eu era moleque com 9, 10 anos de idade e sempre via pessoas, cidadãos, passando com um caixãozinho de defunto debaixo do braço, dia de feira. E eu perguntava à minha mãe, para que esse homem está com esse caixão de defunto? E ela dizia, é para levar os anjinhos. É para levar os anjinhos. Quando eu vim morar onde hoje é meu consultório, que é na rua do cemitério, de vez em quando passava um cidadão com um caixãozinho na cabeça que ia levar o anjinho. E eu saía caminhando atrás deles, geralmente eles iam sozinhos ou com um ou outro parente, porque naquela época, quando a mulher engravidava na zona rural, quando ela chegava ali perto do 8º, 9º mês, que o marido vinha para a feira, ele já comprava o caixãozinho, porque o filho ia nascer e ele tinha uma chance, e 100 que nascia, 70 ou 80 iam morrer. Minha mãe é filha de uma família que nasceram 13 filhos, só ela sobreviveu. De 13? De 13, só ela sobreviveu. Antônio Oliveira é irmão dela de criação, mas os irmãos naturais delas foram 13 na família. Morreram 12, só se criou ela. Isso acabou. Isso acabou. Os meninos, quando tinham diarreia, a mãe enrolava tudo quanto eram os panos que tinham dentro de casa, até ou ele escapar por obra e graça do Espírito Santo, ou morrer. Zilda Arnes inventou um soro caseiro que salvou milhões de crianças. Tudo isso só foi possível por causa do SUS. Lajeado tem 3 pessoas, 3 cidadãos, que hoje são cidadãos prósperos na nossa cidade. Juscelino de Melo Ferreira, Zé Ledo e Carlos Braz. O menor Carlos Braz é o que tem aquela rua lá na Ceasa. Juscelino é o filho de Arlindo Ferreira, que hoje é procurador da República. E Zé Ledo, filho de seu Zezé Fausto. O que é que esses 3 cidadãos lajedenses têm em comum? Todos 3 tiveram poliomielite, todos 3 tiveram paralisia infantil. Hoje, ninguém tem mais paralisia infantil, porque o SUS consegue vacinar 98% da população. Seja lá no Tocantins, onde você trabalha, seja aqui em Lajeado, ou seja lá no Ribeirinho, lá na beira do rio Amazonas, o SUS vai lá. O SUS faz transplante. Meu pai teve um infarto, foi operado no Hospital Português, fez todos os tratamentos lá, tudo pelo SUS. Então o SUS, ele precisa de regra, não falta dinheiro, falta gestão, como a maioria das coisas nesse país. O que você tem? Pessoas que não se interessam em estudar, que é o grande mal de qualquer gestão. Você não é obrigado a saber de tudo, mas você é obrigado a estudar tudo que você precisa para fazer aquilo que você faz. Então o SUS é uma das maiores conquistas do Brasil. Precisa ser tratado com mais carinho. Precisa
fazer o que está lá escrito. O município tem a responsabilidade, o Estado tem a responsabilidade, a nação tem a responsabilidade. Agora, o que não pode é Lajedo ter um hospital, Calçado ter um hospital, Jupi ter um hospital, São Bento ter um hospital e nenhum dos 4 funcionar. Tem que ter um dia que alguém se junte, como já se tentou fazer um consórcio, para que os 4 se unam e tenham uma equipe médica decente para atender todo mundo. Hoje fica essa disputa. No dia que tem médico em Lajedo, as pessoas saem de Jupi e vêm para Lajedo. E aí os torcedores dos times, né? A política. Hoje não tem médico em Lajedo. Então o povo de Jupi foi ser atendido em Lajedo. Aí no outro dia não tem médico em Lajedo, vai ser atendido. Quando na verdade o que falta é planejamento, organização, auditoria, fiscalização. O dinheiro tem que vir e tem que ser usado devidamente. O SUS é a maior conquista. Eu hoje, como dirigente da rede privada, dirigente da Unimed, defendo desde 2012, num congresso em Belo Horizonte, quando eu disse ao ministro da Saúde que estava presente: nós só vamos resolver o problema da saúde do Brasil quando a gente entender que o SUS é um só, o Sistema Único de Saúde é um só. De um lado, o braço público, do outro lado, o braço privado. Um tem que complementar o outro. Eu não posso fazer a mesma coisa na Unimed que eu faço no SUS. Por que é que eu não faço na Unimed o que não faço no SUS e no SUS o que eu não faço na Unimed? E o dinheiro, ao invés de eu gastar 2 vezes, eu gasto uma só. Com certeza o resultado será muito melhor. Eu fico muito triste quando as pessoas dizem: é do SUS, é de graça, não presta. Isso é a maior contrariedade que alguém que leva a sério o SUS pode ouvir. Porque do mesmo jeito que eu opero uma vesícula de quem me paga, do mesmo jeito que eu opero uma vesícula na Unimed, eu opero a vesícula no SUS do mesmo jeito. Então o tratamento é o mesmo. Mas se chegar o governador no regional, aparece tudo. Isso é em tudo na vida. Isso é em tudo na vida. O cara é o governador, né? Em tudo. Um famoso. Bolsonaro. Agora, um exemplo claro do SUS. Quem me acompanha nas redes sociais, eu fiz uma postagem no LinkedIn apelando para ele enquanto candidato a presidente, e eu botei lá: senhor candidato, lembre-se, o senhor foi salvo por uma equipe médica num hospital pobre, carente, do SUS, que estava na hora certa, no lugar certo, com os equipamentos certos. Senão, ele teria fatalmente ido a outra. Na live dele, ele falou que foi vários milagres, né? Depois, na live dele, ele falou lá e disse que agradece muito ao pessoal do SUS. E assim, o senhor sabe que eu estou na campanha dele, e não é segredo para ninguém de Lajedo, mas eu copiei seu link e mandei lá pro WhatsApp dele. Tanto para ele quanto para Eduardo Bolsonaro. Foi lá para eles, não sei se leram, mas tá lá com eles. Mas porque as pessoas eles têm que entender. Por exemplo, o jornalista, tem outro exemplo também muito famoso aqui na região. O jornalista Alexandre, que foi vítima de uma bala perdida numa perseguição da polícia lá em Caruaru. Está salvo, falando, maravilha. Passou uma temporada lá na Unimed, passou uns 6 meses lá no Hospital da Esperança, um dos hospitais mais caros do Recife. Mas quem salvou Alexandre? Foi o regional do Agreste. Quando ele chegou, tinha um cirurgião treinado, uma equipe treinada, fizeram a coisa certa, mantiveram ele vivo até ele ir para um lugar de melhores condições, que foi o nosso Hospital lá Unimed, onde a gente fez o que foi o melhor para ele. Mas só foi possível fazer aquilo porque ele estava vivo e em condições de receber aquele tratamento. Se ele não tem tido esse tratamento lá no regional, poderia a gente estar com a maior equipe, com o melhor hospital e não tinha resolvido. Então o SUS é um patrimônio do Brasil, do brasileiro, que deve ser preservado, honrado, e todos temos a obrigação de lutar para que ele seja cada vez melhor. Não mudando de assunto, mas seguindo essa linha, como é que o senhor vê o cenário político nacional hoje? E olha que nós estamos faltando 4 dias, né? Para o dia da eleição. Preocupado. Eu vejo, independente de qual seja o resultado domingo, o Brasil está dividido. O Brasil está dividido, quem ganhar a eleição deve ganhar com uma margem pequena. Então, e nenhum dos 2 candidatos que estão na previsão de ganhar, o Bolsonaro ou o Haddad, nenhum dos 2 tem estatura
nem envergadura para unir esse país. Por quê? Criou-se uma divisão. Um dos grandes males do PT, o PT fez várias coisas certas. O PT fez várias coisas erradas. E aí você tem que quantificar e qualificar. O básico, né, da metodologia. Porque o que foi bom continua sendo bom, independente de ter sido o PT que fez. O que foi ruim continua sendo ruim, independente de que foi o PT que fez. Mas essa divisão que se criou no país, ela é maléfica sobre todos os aspectos. E aí você vê, hoje nós temos um judiciário absolutamente aos frangalhos. Você não confia nas decisões do judiciário. Ora ele toma uma decisão, ora toma uma decisão contrária, ora volta para a primeira decisão, ora volta para a segunda decisão e você não tem segurança. A outra coisa é que a carência de grandes legisladores no legislativo obrigou o Supremo a legislar. Quando ele era para ser o guardião da legislação, ele virou o legislador. E por que eu estou preocupado? Porque independente do resultado de domingo, 1/3 da Câmara dos Deputados ficará na mão do PT, PSDB e MDB. Metade do Senado ficará na mão do PT, PSDB e MDB. Qual vai ser a capacidade que o Bolsonaro ou o Haddad terá de negociar de uma forma diferente do que a gente vê falar em negociação? É o que nos preocupa. Até onde nós vamos? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Executivo, hoje, nesse sistema presidencialista de coalizão, ele tem que negociar. Nós temos um presidente que eu não diria, ele é mais à direita do que o habitual, mas eu não diria que ele não tenha capacidade de negociar com quem está, não quem está no centro, mas quem está aqui um pouquinho à esquerda. Você tem algumas coisas que são possíveis, você tem boas cabeças em qualquer dos partidos, do PSTU ao PSL. Você consegue encontrar pessoas. Ontem eu assisti o debate do governo do estado e aquela menina, a Diana, do PSOL. Você vê que ela é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que inteirada dos problemas, é uma pessoa que tem um norte, ela tem um direcionamento. Evidentemente que tem algumas posições que você não concorda, mas o centro dela existe. Então, se você pegar isso aí, mistura isso, e aí você diz, bom, se der Haddad, nós vamos voltar ao que era? O medo do povo está assim, né? Se for Bolsonaro, ele vai ter paciência para negociar? Então, eu me preocupo com isso. Ao mesmo tempo, eu sou esperançoso de que domingo as pessoas reflitam. Tem aquela pergunta da Globo, que país você quer? Qual é o país que você sonha? Eu acho que essa é a pergunta que todos nós devemos fazer ao sair domingo de casa. Você tem um candidato que defende algumas bandeiras que são pétreas na vida de qualquer sujeito, a liberdade, a vida, o patrimônio. Você tem um candidato que se aconselha de forma equivocada com um presidiário. Independente de quem seja o presidiário, até porque eu digo a você, se Lula, e eu digo isso às pessoas estranhas, se Lula não tivesse preso, eu votaria nele. Porque se ele não tivesse preso, ele teria feito o que fez, mas não teria sido da forma que fez. Não estaria preso, né? Então, se ele não estivesse preso, né? Então, quando você diz assim, e eu fui um dos caras, eu fui um dos mais críticos lá atrás, eu dizia, mas como é que alguém pode pensar em votar em Bolsonaro? Bolsonaro era um deputado absolutamente anônimo, né? Que vivia tendo posições conflitantes dentro do Congresso e que não aparecia. Só que depois ele descobriu uma coisa que é fundamental em qualquer político. Qual era o sentimento do brasileiro? Qual é o sentimento da nação? A gente estava conversando aqui antes dessa gravação, a gente estava conversando quais os valores que a gente estava defendendo. A vida, a liberdade e a educação. É o que ele defende. Então as pessoas vão sair de casa com esse sentimento e vão votar naquilo que elas preferem acreditar. Ou a gente acredita
que é possível, ou será que vale a pena a gente viver achando que nada será diferente? Eu estava dizendo ao senhor, em 2014, quando eu teve aquela polarização, né? PT, PSDB, e na verdade eu não votei em nenhum deles, eu votei na Marina, se eu lembro bem, e depois daquele pleito e tal, eu comecei a ver uns vídeos de Bolsonaro, né? No YouTube, comecei a acompanhar muito o YouTube, e aí comecei a ver os vídeos dele, rapaz, primeiro eu achei engraçado, né? Porque aí chama a atenção por conta das respostas. Depois interessante. Depois interessante. E depois... Acabei virando militante. Pois é. Mas normalmente é assim, eu terminei minha pós em Ciências Políticas sábado passado. Parabéns. Foi minha última aula, mas ainda falta o bendito TCC, que até fevereiro para entregar. Mas nas aulas, a gente sempre analisava os discursos, as posturas, os posicionamentos e agora, ultimamente, as pesquisas. E muitas vezes a gente via que ele, talvez até pela formação militar, primeiro ele é um cara extremamente disciplinado. Você vê que ele segue uma linha, mesmo todo mundo batendo, ele continua naquela linha. Evidentemente que ele tem algumas posições e algumas falas dele que são desagradáveis de ouvir. Né? Você ouvir ele dizer que só confio no resultado se eu ganhar. Foi complicado. Aí eu fico pensando, né? E se já pensou em 2022 na reeleição, se ele não aceitar... O cara dá um golpe. Mas assim, só que eu acho que o próprio sistema político nacional, ele não dá margem para essas aventuras. Por quê? Porque você tem um Congresso que você vai ter que negociar, você tem 27 governadores com uma força política muito grande. Então, se você rever a história, essa história de golpe, tudo tem um contexto. O golpe, quando houve em 64, ele só aconteceu porque houve um contexto. E aqui eu não vou entrar no mérito se foi bom, se foi ruim, se foi a favor, se foi contra. Só as condições que levaram a isso. Ele tem um contexto que levou a isso. Eu não acredito nunca que o Brasil de hoje, ninguém, nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém tenha condições de conduzir o povo como uma manada. Dá um exemplo aí sábado e domingo. Domingo você teve uma manifestação gigante, ele não. Aí no domingo você tem uma manifestação gigante apoiando. E o que foi que houve? Nada. As pessoas foram para casa, protestaram, defenderam suas bandeiras, da forma que quiseram, que você concorde ou não, e depois volta para casa. E é assim que tem que ser num regime democrático. Eu acompanho alguns grupos de WhatsApp aqui, que você também acompanha aqui em Lajeado, e eu acho muito interessante. Tem pessoas que são extremamente fiéis partidárias de um determinado grupo político de Lajeado, e pessoas que são extremamente fiéis e partidárias do outro. E às vezes eles se agridem, entre aspas, eles se agridem, mas no final vira brincadeira. Eles se agridem tanto que, como eles não conseguem brigar, até porque eu sou náutico, tu é esporte, tu não vai me convencer nunca a ser esporte, nem eu vou convencer a ser náutico. Então, eles brigam tanto entre o grupo e no fim termina numa belíssima brincadeira. E é assim que tem que ser. Nós temos que ir para a rua, defender, brigar e acreditar naquilo que a gente faz. E eu digo isso, desde que eu entrei na política. Já estive aqui em Lajeado num grupo político, já estive no outro. As pessoas sabem que aquilo que eu estou fazendo é aquilo que eu estou acreditando. Se naquele momento eu acredito que é o melhor, eu vou. Quebro a cara, erro, me engano, peço desculpa, sou humano. Mas quando eu subo no palanque, quando eu defendo uma bandeira, é porque eu acredito. Ninguém nesse país hoje, seja A, B, C ou D, está disposto a perder o direito de que tem isso, porque seu fulano ou seu ciclano vai ver. Então, o Brasil precisa se reencontrar. Nós somos um belíssimo país, nós somos uma potência em todos os aspectos, um país continental. Um dia desse eu saí de Manaus, 10 horas da manhã, quando foi 7 horas da noite, eu estava aqui num comício e eu saí botando os trajetos do avião para vir para um comício aqui. E aí eu disse, porra, que país é esse, né? Que você faz tudo isso. Então, assim, eu me preocupo porque sou realista. Tenho medo dessas coisas. Mas você vê agora, Bolsonaro sobe na pesquisa, bolsa deu um pipoco, dólar está lá embaixo. Então o mercado já entendeu e já aceitou
que caso o povo escolha ele como o vencedor, alguns até analisam que pode ser agora no primeiro turno, não vai acontecer nada de diferente. No domingo, as pessoas vão comemorar, na segunda-feira você vai amanhecer o dia, vai para o seu trabalho, eu vou amanhecer o dia, vou para o meu trabalho, e vamos começar a torcer para que ele consiga, o vencedor, montar um governo para fazer diferente, porque nós estamos precisando. Não, o jeito que o senhor está falando, lembra muito a eleição dos Estados Unidos, né? Donald Trump. Não, vai vir terceira guerra mundial e acabou. Aí o cara lá para os Estados Unidos tá fazendo a parte dele lá. Vai acabar o mundo, né? Porque quem vai apertar o botão primeiro é esse doido ou o outro doido. O da Coreia do Norte. Eu dizia, rapaz, tem um ditado que diz que bom para doido é outro na porta. Tu vai soltar a tua bomba, tu pensa direitinho, porque a minha é maior do que a tua e eu tenho coragem de soltar também. Não, foi engraçado, mas e aí o senhor falando nesse negócio de Bolsonaro e tal, e aí o que o senhor falou é verdade. E sintetizando o que o senhor está dizendo é o seguinte: o atual regime democrático não permite um golpe nem de direita, nem de esquerda. Não adianta. Não, se a Haddad ganhar, não permite, não permite que Bolsonaro. Até porque a gente lembra, o Fernando Henrique conseguiu o segundo mandato. Porém, quando o Lula desnubrou um terceiro mandato, foi cortado. Cortado, nasceu. A ideia, claro que passou pela cabeça dele. Ele era 96% de aprovação, quer dizer, não, vou fazer dar certo. Só que as cabeças pensantes, peraí. Aí tu quer demais também. Peraí, você já fez a sua parte, parabéns. Agora, quer ser de novo? Até porque eu acho que talvez fosse o melhor benefício, talvez um dos maiores benefícios que podia ter no Brasil, era uma reforma política que você só pudesse ter 2 mandatos consecutivos. Você podia ser prefeito, reeleito. Aliás, deputado, reeleito. Para você ser a terceira vez, você tinha que passar 4 anos sem ser. E aí depois voltar. Porque é isso que a gente está vendo. Perpetuação demais, né? No poder. E na verdade o cara passar o mandato é hereditário, né? Eu não aguento mais. Você está vendo aqui em Lajeado um exemplo claro disso, Ixi, né? Não, é verdade, mas